Paz, amigos. Convém que você possa ler os textos bíblicos que eu estarei mencionando aqui. Isso é de muita importância, ainda que você precise pausar o vídeo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versos 37 a 39, Jesus diz que a sua segunda vinda seria assim como nos dias de Noé. Se você conferir essa leitura, você vai observar que Jesus disse que eles não perceberam até que veio o dilúvio. E o que os antediluvianos não perceberam? Eles não perceberam quando a porta da graça se fechou, isso que eles não perceberam. Porque quando veio a destruição, todos acordaram e queriam entrar na arca, tarde demais. Eles não perceberam quando os animais saíram da floresta em pares, né? Um par de cada animal comum e 7 pares dos animais limpos, conforme está lá. E aqueles animais vieram voluntariamente da floresta e entraram na arca. Noé não precisou ir atrás deles. E aquelas pessoas não perceberam, né, que aquilo era um sinal. Eles não perceberam também que quando a arca foi fechada, e não foi fechada por mãos humanas, foi divinamente fechada por um anjo, e os antediluvianos não perceberam esse sinal. Da mesma forma, Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Os sinais estão acontecendo, as pessoas até percebem, mas numa expectativa ociosa em geral, né? Queridos, mas infelizmente, o mundo vai acordar, o mundo de hoje, assim como nos dias de Noé, tarde demais. Quando veio o dilúvio, eles acordaram. Apocalipse, e no capítulo 16, versículo 9 e versículo 11, ali relatando sobre as 7 últimas pragas. Exatamente. O mundo vai acordar. Quando o mar se transformar em sangue, essa é a segunda praga. O odor horrível dos peixes mortos. E a terceira praga, quando os rios se transformarem em sangue, aí o mundo vai acordar. Nenhum tipo de tratamento de água vai poder transformar esse sangue em água novamente, queridos. Essa será a terceira praga. E finalmente, na sequência vem a praga do sol, que vai abrasar os homens com grandes calores. Não é esse calor que está fazendo atualmente. O profeta Joel traz detalhes sobre isso. Todas as árvores vão secar. Já aconteceu isso? De todas as árvores secar? Na praga do sol, todas as árvores vão secar. E a Bíblia diz que vai queimar os homens. Queridos, mas sabe o que vai acontecer? Quando vierem as pragas e o mundo acordar, que estão perdidos, aqueles que felizmente vão acordar somente nessa hora, lamentavelmente. Apocalipse, no capítulo 16, versos 9 e 11, exatamente esses versos falam que as pessoas vão blasfemar de Deus. Muitas pessoas confundem blasfêmia com murmuração, é diferente. Murmurar é você se queixar, né? Achar difícil, normalmente ocorre com o povo de Deus, achar difícil, pesado o fardo. Blasfemar já é como se fosse uma ofensa direta a Deus, é como se uma pessoa estivesse xingando a Deus, isso é blasfêmia. E agora você imagina, as pragas caindo e as pessoas blasfemando, seria o mesmo que elas dizerem, como assim, meu Deus? Como assim, Deus? Eu não mereço as pragas? Como assim eu estou recebendo as pragas? E elas se acharem justas e dizendo que Deus é injusto. E é essa a postura. Blasfemar de Deus ao receber as pragas. Não é? Como assim? Queridos, a humanidade caminha para isso. A autossuficiência do homem, a arrogância, o orgulho, e o homem confiando no seu juízo inteiramente como se fossem deuses.
e assim a justiça vai ficando para trás, a justiça de Deus, que é a verdadeira, e dando lugar à opinião humana. Um homem falho, infelizmente, vai ter um juízo também falho. E se ele não temer a Deus, a situação piora. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 42, Jesus chorou sobre Jerusalém quando viu a impenitência deles, que eles não aceitavam as reformas que Jesus veio trazer para o seu povo. E Jesus chorou e disse, já prevendo o futuro, a destruição de Jerusalém, a desgraça que aconteceria na destruição de Jerusalém no ano 70. Que quem conhece a história sabe o horror que foi, a desgraça que foi, com letras maiúsculas. E Jesus, prevendo isso, querendo salvá-lo, chorou. Jesus soluçava, ele chorava em voz alta, ele soluçava. E ele disse, se soubesses, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Queridos, os israelitas não sabiam que a paz deles era a graça de Deus sobre eles, mas quando fosse retirado, a desgraça viria. Assim o mundo de hoje. O mundo goza da paz, né, o sol nasce sobre todos, Deus abençoando a todos, pondo o alimento na mesa de todos, do ímpio e do justo. O cuidado de Deus sobre todos. Mas quando Deus retirar o seu cuidado, quando fechar a porta da graça e vierem as pragas, e o Espírito Santo não mais atuar nos homens, então os homens não poderão mais vencer sua natureza pecaminosa. E saberão que essa paz que o mundo goza é o favor de Deus, é o cuidado de Deus. São seus anjos impedindo que os demônios mergulhem na humanidade e tragam uma desgraça total. Pelo gosto dos demônios, não teria nenhuma fonte de água pura mais no planeta. Todas as aves que, com seu belo canto, né, que trazem alegria aos homens, foi o objetivo de Deus ao criar as aves, e Satanás já teria destruído. E esse mundo já estaria um caos se não fosse a graça de Deus segurando os demônios. Mas as pessoas condescendem com seus pecados, não sabendo que quando o Espírito Santo de Deus for retirado da terra e quando fechar a porta da graça, isso vai ocorrer. Não haverá mais como buscar essa graça e vencer os pecados. Aí eles ficarão totalmente entregues às suas paixões, os seus pecados, o seu ódio, a sua inveja. E aí será uma desgraça total, quando os demônios tomarem conta das pessoas e elas verão que bonzinho é só pela graça de Deus. Queridos, hoje Deus retém, né, pelo seu Espírito Santo, as más paixões dos homens. Mas haverá o tempo em que Deus vai retirar o seu Espírito. As pessoas não entendem isso, não valorizam isso. Não aproveitam hoje o tempo de graça para dar fim aos seus pecados, os nossos defeitos, que dão lugar ao demônio em nossa vida. Os nossos defeitos, nós temos que se livrar deles pela graça de Cristo, hoje, enquanto a porta da graça está aberta. Porque quando Jesus sair do santuário, é impossível confessar os pecados. Quem vai perdoar? Jesus saiu do santuário, a porta da graça fechada, e também sem o Espírito Santo para nos regenerar. Como vencer? Como mudar? Olha que situação tremenda. Esse é o ponto alto do nosso vídeo. A porta da graça vai se fechar. Ela ainda está aberta. Ainda podemos recorrer a Jesus para confessar nossos pecados, abandoná-los. Temos o Espírito Santo para buscar, para nos dar o poder de vencer nossos pecados. Mas isso enquanto a porta da graça estiver aberta. As pessoas estão brincando, queridos. Estão dando lugar às paixões, aos pecados, à degradação, à imoralidade, não sabendo que quando a porta da graça fechar, elas ficarão entregues aos demônios. E aí elas vão fazer coisas horríveis.
entendeu? Elas estão se soltando no pecado e não sabe que Deus restringe ainda, mas quando Deus tirar a restrição, os demônios entrar, elas vão fazer absurdos, loucuras imorais que não dá para descrever. Eles, esse mundo vai virar um caos. Só a proteção de Deus vai livrar seu povo nessa hora de terror, de angústia. E Deus vai dar o livramento. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas é preciso o povo de Deus vencer os seus pecados enquanto Jesus está no Santíssimo. É preciso que a gente se apodere dessa graça enquanto Jesus está lá, porque ele vai sair de lá. Queridos, essa é uma advertência, esse é o primeiro vídeo sobre o fim da graça. O meu apelo, vamos estar clamando a Deus para vencer, em nome de Jesus, em jejum e oração.